Glória a Deus, amados. Nós voltamos, teve uma queda, mas nós voltamos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e glória do Senhor, para nós continuarmos aqui a falar dos nossos amados ouvintes, Colunas Kairos. Nós estávamos falando da Amanda Eudora em maquiagem, também máscaras faciais, perfumes importados, 17 981 18 78 37, e Vilma Almeida, limpeza de pele, massagem, depilação, peeling, sobrancelha e ventosa terapia. Amados, ontem ela tratou do meu corpinho lindo, maravilhoso. Ontem ela cuidou de mim. Eu estou uma nova mulher, renovada, restaurada, pelo qual eu tenho certeza que no dia que você passar pela mão da Vilminha, você não vai querer mais nada na tua vida. Tá estressada? Vilminha. Opa! Tá com uma gordurinha em excesso? Vilminha. É uma massagem redutora e também, eu tava com uma dor no pescoço aqui, nunca mais. Acabou. Na hora eu dormi, ronquei, eu acordava assim com o barulho do meu ronco. Aí eu acordava. Aí ela deixa aquela luz verdinha assim, bem aquele ambiente assim, amados. Aí ela falou, eu só senti ela tocando nas minhas costas, falando, pode dormir um pouquinho. 1 hora depois. Telefone dela para você ligar agora para ela e já agendar o seu horário. 17 981 81 652. 981 81 652. Não tá faltando número aqui não, pastor? Bem certinho. É na Rua José Botelho Campos 341, Costa do Sol, aqui pertinho, passando o pontilhão, porque eu tô no Parque Industrial. Amém? Glória a Deus. E os outros nossos amados, que são nossos Colunas Kairos, mas que não tem empresa, mas que são amados. Eu sou uma Coluna Kairos. Opa! Amém, amados? Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. A pastora também é uma Coluna Kairos. Seja você também um Coluna Kairos e nos ajude. A pastora vai estar aí passando aí no rodapé para vocês, passando o número do Pix para uma amiga, e o número do Pix ela vai estar especificando do Mão Amiga. E se você quer ser um coluna da rádio, que é a propaganda que nós fazemos por apenas R$40 mensalmente em todas as plataformas do Facebook. Então, a pastora já chegou. Agora nós vamos participar. Senta aqui perto de mim, pega o teu manto também. Só o manto aí. Guerreira não pode ser sem manto. Agora tá. Glória a Deus, aleluia. Ela veio diretamente do serviço dela, tá parecendo uma rainha, irmãos. Linda, maravilhosa. Vai aí se acomodando, vai compartilhando. Caiu, nós voltamos de novo, amém? Caiu aí a conexão, acho que o Face ficou meio estressado, mas a gente desestressa ele no nome de Jesus, amém? Vai preparando o seu copo com água. E os nomes, pastora, olha aí as pessoas que já colocaram os nomes, porque nós vamos colocar aqui no sangue de Jesus. Pode colocar o meu, do meu filho, bora colocar o nome de todo mundo, né? De todos os nossos cooperadores aí da Kairos, todas as nossas colunas Kairos também vai colocando, todos os colunas Kairos. Vem pra cá, Dani, amada, pastora Dani, em nome de Jesus. Da próxima vez vai ter uma cadeira igualzinha a minha, para nós ficar uma de um lado e a outra do outro. Nós estamos preparando. Amém? Seja bem-vinda aqui no nosso espaço, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Você sabe que nós te amamos. Amém? Amamos, amamos, amamos em nome do Senhor Jesus. Que você tenha liberdade no Espírito para falar aquilo que Deus vai colocar no seu coração. O podcast, se vocês quiserem fazer uma pergunta para ela de alguma situação, você faz a sua perguntinha aí, amém?
que a pastora está online no WhatsApp, tá? Eu queria que você... Ela vai deixar o telefone aí. Fala o telefone do seu WhatsApp. É o 17. Ai, eu tô aqui no cantinho, viu? Prioridade pra preletora da Amém. Aleluia, que eu tô aproveitando aqui a bancadinha para anotar os seus pedidos de oração. Aleluia. Nós aqui estamos aqui, aleluia. Eu quero deixar para você então o meu telefone, é o 17 98 15 7432. Se você entrar pelo link que eu já te enviei, aleluia, glória a Deus. Se não chegou até você, fala para mim, não chegou, que eu mando para você. Entra aí na rádio, entra aí na rádio. Piscando. Depois vai lá pro YouTube. Oh, que Amém? Fala aí, Templo Apostólico Shekinah. No YouTube, vai lá, compartilha, aperta o sininho. E depois vai E ficar me rodando siga. lá na TV. É, porque a administração dela vai ficar rodando, não vai sair do nosso YouTube. E depois nós vamos estar compartilhando em todas as plataformas. Glória a Deus. E amanhã vamos continuar compartilhando. Só que você precisa ser boca de Deus. Glória a E Deus. falando, é o boca a boca que Deus quer. Nós precisamos falar mais das coisas de Deus. Verdade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Agora é com você. Essa sua Bíblia, amada. Claro. Eu saí correndo na correria do trabalho, as malas, não tem problema. Amém. Eu vou ler aqui um versículo Glória a Deus. que chamou o meu coração agora. Você que está em casa, tem o tempo de pegar sua Bíblia. Glória a Abre Deus. sua Bíblia aí juntamente conosco. Glória a Você está Deus. abrindo em 1 João. Eu quero falar algo aqui que o Senhor colocou no meu coração nesse momento. Glória a Deus. Pedro. E uma Bíblia que a gente apanha, né? É da Bíblia dos outros. Não, eu não sei pegar na Bíblia dos outros. A gente apanha. Muito. Gente, é incrível. É que a espada é nossa, né, amada? A gente manuseia a nossa espada. Nós temos as nossas espadas de guerra. Eu espero que vocês, Exatamente. mulheres e homens de Deus, tenham de vocês Em entrar. nome de Jesus. Se não tiver, Se já faz compra. necessário. Deixa eu só achar aqui, amados, para eu ler para vocês. Glória a algo aqui. Deus. Glória a Deus. Coração. Glória a Deus. Aleluia, João Jesus. 4. Deixa eu ver aqui. No 7. No livro de na carta de 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, Glória a Deus. porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Glória a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto Aleluia. se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Glória a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Glória a Deus. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluia. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes é o perfeito amor lança fora o temor. Glória a Deus. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Glória. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E
Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Eu li essa passagem aqui porque é uma palavra que Deus tem falado muito comigo, né? Amém. Há um tempo atrás eu fui convidada para ministrar para mulheres, um grupo de mulheres, esse tema, Sim. que fala sobre o amor. E um dia eu conversando com o Espírito Santo no sofá de casa, 3 horas da manhã, eu falo que eu sou da madrugada. Eu né? também. E até agora que eu voltei a trabalhar para fora, eu sofro um pouco por causa dos horários, mas é assim, eu ficava Sim. a madrugada em oração, buscando a presença, que é a hora do silêncio. Eu acho assim, Não é que sobrenatural. nada nos desconecta, né? É É verdade, incrível, é verdade. é totalmente diferente. Aqueles que tiveram a oportunidade de buscar na madrugada, irmãos, busque, porque é totalmente É diferente. verdade. E eu perguntava para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, a tua palavra fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Porque é mandamento do Senhor. O Senhor fala que aquele que não ama seu irmão e fala que ama a Deus é mentiroso. Porque o próprio Deus nos deu esse mandamento. Que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, falou, filha, como que a pessoa vai dar aquilo que ela não tem? E aí eu até conversei com a pastora Marli, né? Falei para ela que eu ia estar dando testemunho, né, da minha vida. Sim. Porque quem vê a irmã Dani no dia de hoje, até das pessoas que congregam juntamente conosco, que eu faço parte da Igreja Formosa, né? Ministério Formosa, já Pode estou passar o ali. endereço. Eu congrego ali no Santo Antônio, na Rua Valdívia do Carmo. Sim. É 2200, no bairro Santo Antônio. Sim. Igreja Formosa, nós temos a igreja sede, nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Semato. Nós somos pentecostais, né? Glória a Glória a Deus. Deus. E assim, eu falei pro Senhor sobre isso, né? E muitos dos irmãos que congregam comigo já há muitos anos, nem sempre o Senhor nos permite contar o testemunho da nossa vida. Aqui as irmãs já conhecem um pouco, eu falo que eu sou armado quando eu falo, eu não respiro, e quando eu respiro, eu não falo. Os lugares onde eu vou ministrar pela misericórdia do Senhor, as irmãs sabem por quê. Sim. O Senhor age na minha vida desde criança, então assim, o inimigo tem tentado sobre a minha vida, sobre a minha saúde, desde quando eu nasci. Mas eu falo que quando o Senhor nos chama, porque, e eu falando com o Senhor esses dias, o Senhor falou, porque a palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu fico pensando, muitas das vezes, eu me pego conversando com o Espírito Santo, eu falo, Senhor, mas como isso, né? Porque a palavra nós temos que ler ela espiritual, ela aplicada, né? Ela literal, mas espiritualmente o Senhor falando comigo. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nós vemos tantas pessoas que passam tantas adversidades, tantas situações, e tá ali firme, porque eu falo, os que são chamados, nem sempre eles permanecem. É verdade. Os escolhidos, aquele que o Senhor escolhe desde o ventre, eu fui uma escolhida desde o ventre. É fato, amada. Eu fui escolhida desde o ventre do seio da minha mãe, porque a minha história de vida já começa muito complicada. A minha mãe, né, ela foi casada, já vem dentro do histórico de família, Sim. porque a minha avó materna, né, minha mãe viu ela morrer na frente dela, foi atropelada. Meu avô na época ele bebia, né? Chegou alcoolizado, ela tirando a água saiu do poço, ele agrediu, o gato saiu no ouvido dela, ela saiu para chamar a polícia, e na época da Vila Toninho era muito deserto ali, né? Sim, ali era sítio. Isso, o sítio, passou um caminhão de um frigorífico bem importante, que eu não vou citar aqui no meu caso. Sim. E ela falou pra minha mãe pra ir com ela chamar a polícia, né? Que ela tá tudo muito longe, muito mais difícil. Sim. E ela falou, não, mãezinha, eu vou ficar, porque se ele voltar, eu vou ficar fazendo a comida. Sim. E aí, de repente, minha mãe se sentiu aquele mal-estar soltando atrás dela, que viu que o caminhão tinha atropelado ela. Então separou a parte do corpo dela, né? Então já começou uma história difícil. A minha mãe tinha, na época, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem se era entre 7 ou 10 anos. Ela era muito nova. Sim. Uma criança. Aí ela viu a mãe ali naquele estado, daí já começou, que aí meu avô nasceu de pobre, tinha madrastas. Minha mãe morava em casa de patroas, trabalhava de empregada doméstica. Patroas, né, exploravam, judiavam no mercado de cachorro, né, voltava no mercado de cachorro. E assim foi daquele histórico. Aí com 15 anos ela fugiu de casa, casou com meu pai. Sim. E na época já foi muito difícil, porque meu pai era muito mulherengo na época, né? Sim. E a pessoa, quando ela não tem Deus, não tem conhecimento da palavra do Senhor, é uma vida totalmente desestruturada. É né? verdade.
É verdade. E eu vejo assim que o Senhor sempre me guardou, o Senhor me escolheu. Por quê? Sim. A minha mãe conta que quando ela engravidou, ela já tinha meus 2 irmãos. Quando ela estava grávida de novo, o tempo que meu pai não queria, porque chegou de menino, colocou um tijão na barriga dela para bordar aquelas coisas meio fora de Coisa de antigo, que tinha essas Aí ideias. eu falo assim que eu sou resiliente e persistente. Sim. Eu falava assim, porque nem isso fez com que eu não nascesse. Sim. Pra isso eu falei, não, é projeto meu, vai ficar ali. Sim. E aí, quando Glória minha a mãe, Deus. quando eu nasci, eu Glória falei a que era uma Deus. menina, e meu pai ficou todo apaixonado. Glória a né? Deus. Então eu falo assim, eu não culpo ele nem nada, porque as pessoas sem Deus, elas não têm discernimento. É verdade. Porque quando a gente está fora da presença, a gente não tem a instrução do Espírito Santo. Exatamente. A gente vai fazendo aquilo que nós achamos que é correto. Exatamente. Mas quando a gente conhece aqui, ó, nosso manual de vida, Exatamente. nossa bússola de vida, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nós vamos tendo norte. Sim. E minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano de idade. Eu não tenho recordações dessa infância juntamente com meu pai. Entendi. Minha mãe casados. Eu Você falei, é primogênita? não, eu sou a caçula. Você é a caçulinha? Mas é como se eu fosse a primogênita. Ah, Porque eu tô ali sempre assim com a minha mãe ali. Sim, muito ligada. Muito ligada com ela. Sim, sim. E assim, uma vida muito difícil. Minha mãe sempre trabalhou muito. Aí ela separou do meu pai, né? Sim. Ela até teve muito relacionamento, porque esse meu padrasto é falecido. E eu tive como pai, né? Porque assim, eu tive convivência com ele. Sim. E ali naquela história de vida, minha mãe foi morar com meu avô. Eles não estavam muito bem, era muito complicado. E eu falo, quem me vê hoje, viu a irmã Tânia, que hoje eu tenho uma Linda, vida bonita, restaurada, que eu falo e não respiro, a minha voz voltou 80%, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem me vê hoje não sabe da minha história, né? Sim. É por isso que eu tenho uma amiga minha, missionária Fernanda Cavalcante, que é uma bênção maravilhosa. Sim. Fer, se estiver nos assistindo, um beijo, amiga, tô com saudade. Beijo, Ela- precisamos te conhecer. Isso, é uma Fer. bênção. Ela mudou pra Valentim Gentil. Pensa numa mulher de Deus maravilhosa, que é minha amiga de infância. Sim, ô E glória. Deus assim também, quando nós nos reencontramos as duas na presença do Senhor. Sim, Falo que são presentes, são, né? são. E aí São os encontros são os de Deus, encontros. Eu falo né? assim que o Senhor não une pessoas somente. Nunca fiz isso. Meu celular? Vai tirar meu celular, amado. Sou eu. É. Eu falo que Deus não somente une pessoas, mas o Senhor une propósitos. Sim, E eu falo que cada pessoa que o Senhor coloca na nossa vida, nós vamos criando alianças, né? sim. Como as amadas aqui, né? Glória Através a da Deus. missionária Betânia, né? Que foi a Amamos. ponte. Sim, foi Que é a outra, ponte. que assim, que é é outra outra apaixonada, doçura. que assim, eu Sim. falo que o Senhor é conectado no céu. Tem pessoas Sim. que o Senhor é vinda dos céus para a nossa Sim. vida. São Sim. mulheres que nós temos que ficar juntas. Verdade, é Que nos verdade. aproximam mais de É os Deus. encontros. A missionária Betânia é uma delas. Uma benção, um beijo. Tá devendo uma visita É. pra nós aqui. Pra mim Nem também. falta, amada. Aqui, ó, o chicote vai comer. Já que nós estamos falando de amor, São os amores, é né? verdade. E aí teve uma infância muito difícil. A minha mãe, porque ela morava com meu avô, não deu certo. E a minha infância, a parte que eu mais lembro dela foi quando a gente morou na favela. Sim. Ah, em Rio Preto teve favela? Teve, sim. Bastante. Teve a da Británia, que há pouco tempo que Sim. foi, mas Saiu agora. Isso. A Armandana aqui com 40 anos, eu lembro da minha infância, que eu morei na favela, né? Carolina Mirasolante, aí tinha 2 favelas, a do Cocó do Sapo, que era a piorzinha, e tinha a outra ali. Então nós moramos muito tempo na favela, nós passamos uma situação muito difícil. A minha mãe, por questão de... que ela casou muito nova, foi de 15 anos de idade. Sim. Aí esse meu padrasto, que era uma bênção, assim, que nós tivemos uma vida e tal, mas ele bebia muito, né? Sim. Aí ela começou a beber também, então eu tive uma fase, minha mãe tentou se matar várias vezes quando eu era criança. Só que o engraçado é que quando eu era criança, Deus sempre falou comigo. Mesmo sem eu conhecê-lo, Sim. só que eu sempre tive a Sim. convicção que tinha um Deus me olhando. Glória Então a assim, Deus. sempre tiveram situações na minha vida, no meu histórico familiar, Sim. eles sempre tentaram me levar para prostituição, tentaram me levar para o tráfico, Sim, sim. vinham assim com cocaína, você quer para usar? Sim. E eu nunca quis, porque eu falei esses dias na igreja que eu preguei, que é incrível como nós estamos sentadas aqui. Sim. Eu sempre imaginei Deus, nosso Pai eterno, sentado lá no seu alto trono, debruçado nos seus joelhos, me olhando o que eu estava fazendo o dia todo. Glória! Eu sempre tive
tive essa convicção. Então isso impediu que eu fizesse muitas coisas que o Senhor não permitiu que eu fizesse. Glória a Deus. Que eu me protegeu. Houve uma blindagem, uma Houve proteção. uma blindagem. Mesmo que você estava ali no Egito, não, essa aqui é minha. Isso, eu sempre senti isso, eu tive essa convicção. Glória a E minha mãe bebia, né? Minha mãe sempre foi muito trabalhadora. Ela Um trabalhava, mas amor, final de conheço a semana. mãe dela também. Uma mulher de Somos oração. apaixonadas pela mãe dela, uma intercessora. E eu falo assim, toda a história de vida da minha mãe, eu falo que meu maior exemplo é ela, de mulher de Deus. De Guerreira, mulher minha de amada. fibra. Sabe, aquela mulher lá, ela até costuma falar assim, aqui não, porque a própria pessoa é Glória a Deus. porque por tudo que ela passou na sua vida. Eu tive um irmão que faleceu no presídio, né? Que foi meu irmão mais velho. Sim. Que era minha assim, como pai, que eu tinha aquele cuidado de Sim. mim. Era um cuidado até excessivo, né? Sim, Mas uma proteção. uma proteção excessiva. Né, que se a gente for entender, já era Deus dele. Totalmente assim. E a gente teve uma situação muito difícil com ele, porque se envolveu com droga, né? Sim. E Deus sempre me deu desde pequena, todas as situações, eu já tive visões com o Senhor, só que eu não entendia o que era aquilo. Entendi. Porque o Senhor me mostrava tantos espíritos malignos, Sim. quanto teve uma vez que eu não esqueço, que eu atravessando de um quintal para outra na casa do meu tio, que era fruto assim, depois que a gente tinha conseguido uma casa, eu via alguém assim me conduzindo numa nuvem, que não tocava o chão. Glória a Deus. Hoje eu entendo o que é isso, Aleluia. naquela época eu não entendia. Sim. E eu sempre tive uma coragem muito grande dentro de mim. Eu falo assim, que o Senhor me livrou, porque se eu fosse aquela pessoa que se eu estivesse no mundo do crime, eu não sei até onde eu tinha ido, porque eu não tinha medo, Sim, sabe? sim, sim. E tudo que eu vou Talvez fazer... nem estaria aqui mais, né? Isso. Porque tinha aquela ousadia, que não sabia de onde vinha. Uma ousadia que eu falo que eu era ousada, porque Sim. sem saber de Deus eu fazia votos com o Senhor. Sim. Tive muitas experiências em hospitais com Glória a Deus. Deus. Mas na minha infância eu morei na favela, nós moramos no lixão, onde é Constru Oeste hoje. Sim. Na época era lixão, minha mãe trabalhava ali. Então a gente foi morar lá uma época. Sim. Aí eu tomava banho na mina, caía cobra nas costas, a gente comia comida de lixo. Às vezes o que a gente vê na TV é uma realidade que eu passei. É uma realidade que eu passei e assim, eu sou prova viva que Deus me história. Glória a Deus. Porque quando eu li aqui em 1 João, Aleluia, glória o a amor Deus. de Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. O Senhor mudou a minha história, Ele mudou a minha história familiar, a minha história física, a minha saúde. O Senhor mudou a minha trajetória. E quem olha para mim hoje, quem me conheceu, eu sou um improvável para os olhos dos humanos, para os olhos dos homens. Assim como muitas vezes a gente vê um morador de rua, a gente vê um viciado no crack, a gente vê um esquizofrênico. A palavra do Senhor vai nos falar em Marcos sobre o Gadareno, que era um homem que vivia em sepulcros, vivia no lugar errado, porque o Senhor não tinha chegado para ele. Mas quando Jesus chegou em Gadara, Jesus somente tocou os pés na areia daquela praia. Os demônios que estavam nele vieram e se lançaram diante de Jesus. E a partir dali, aquele homem teve libertação. E o Senhor mudou a história daquele homem. O Senhor mudou a história daquele gadareno, que com certeza ele tinha uma família, que o queria de volta, voltou para o seio. E nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Onde o Senhor passou, ele mudou a história. E o Senhor que passou, o nosso Jesus que passou em Gadara, aquele Jesus que a mulher do fluxo de sangue tocou nele, que outrora eu fui a mulher do fluxo de sangue por anos. verdade, eu também. Então o Senhor é o mesmo Senhor, Ele não mudou. O amor dele não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós deixamos de buscá-lo como devemos, nós deixamos de orar, nós deixamos de fazer sacrifícios da carne pelo nosso Deus, mas Ele não mudou. O amor dele continuou o mesmo. O Deus que mudou a minha história. Eu te convoco a fazer prova desse Deus. Glória a Deus. Porque se você buscar Glória a Ele, se Deus. você o obedece, se você o adora acima de todas as coisas, e você é obediente à sua palavra, Glória a Deus. eu te dou Glória a Deus. esse Faça esse desafio. de você buscar a presença Glória dele. a Deus. Eu duvido que ele não te responda. Eu também. Porque ele é um Deus que sempre me respondeu e me Também. responde até os dias de hoje. Glória a Deus. E na Aleluia. minha história de infância, eu sempre vi o amor de Deus. Meu marido fala que eu tenho que ser estudado. Sim. Porque ele fala que eu não tenho nenhum trauma emocional dentro de mim. Glória a Deus. Porque outrora, eu tenho uma filha, que eu tive uma filha na adolescência. Sim. Eu não fiquei com o pai dela. Sim. E porque nessa época eu já tinha, eu falei que foi uma mulher de sangue, eu tinha a endometriose. Eu tive endometriose e eu quase morri. Eu abri minha barriga 3 vezes, eu fiquei 7 dias com a barriga aberta.
chão. A gente dormia, a minha cama era uma tábua de saril. Pra quem é mais velhinha que nem eu, 40 anos, não vai entender o que é isso. Aqueles caixotes de fruta, que eram os pés da cama do suporte. Eu e minha prima dormia numa tábua de saril, que era a nossa cama. E minha tia um dia foi mexer, a hora que ela mexeu, a mãe de Jararaca tinha feito um ninho naquela caixa. Para vocês verem como o amor de Deus cuidava de nós. Porque nós dormíamos ali todos os dias e nunca fomos picadas. E a minha tia foi mexer e ela foi picada. E aonde ela tinha poros, saía sangue. Então, para ver o cuidado e o amor do Senhor. Depois dessa situação, minha mãe foi para Mato Grosso. Nós vamos tirar carvão. Minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, que eu falo que era meu exemplo de vida, sabe? Nós fomos para Mato Grosso, eu lembro que eu tinha 8 anos na época. Nós íamos tirar o carvão, né, e ensacar. Aí ficava só os dentes de fora de tão pretinha que a gente ficava. Às vezes tinha brasa acesa, aí queimava o saco, nós tínhamos que juntar tudo novamente. Meu padrasto, na época, ele ia com os homens, né, que eles iam trabalhar na roça, né? E a nossa alegria ali, o que tinha pra nós ali era a cidra, que a minha mãe fazia o doce. E no fundo da fazenda lá tinha até o rio, né? E eles pescavam ali. E aí você tomava banho, nadava. Ali. Só que assim, eu e meu irmão, do meio, a gente quase foi muito pro sucuri ali. Porque tinha muita gente na beirada, não sabia, falando, é cachorro. Aí a sorte que eles vieram, viu que era porque ela estava cada vez mais perto. E assim, era tudo muito sofrido, porque para buscar leite era uma estação muito grande, tinha onça. Para buscar sabonete, as portas eram muito altas na época, naquelas madeirinhas finas. Tinha que pôr aquele tambor de 20 litros para dar tampa na porta para não entrar bicho. Então assim, foi uma infância muito sofrida. Aí depois de um tempo, né, eu tinha uns prefeitos com requinte. E eu lembro que a minha mãe trabalhava muito quando a gente morava na favela. A gente ficava no centro social, que era creche, meu irmão ia embora, fugia. Quantos irmãos vocês? Assim, pela minha mãe são 3, por parte de pai nós somos em 13, 14 comigo. Entendi. Meu Por parte pai da teve mãe é 3, por parte do pai, você é a 13ª? Eu sou a 14ª. A 14ª. Mas Deus foi tão bom comigo que me deu irmãos. Maravilhosos. Eu amo todos, assim, sabe? Eu tenho 2 irmãs, o resto todos são homens. Nós se damos super bem com a glória de Deus. Glória a Deus. Nós vamos nos reencontrando aos poucos. Glória a Deus, glória a Deus. E quando a gente usava privada mesmo, né? Não era buraco? Era aquele buraco, a gente falava privada e minha mãe trabalhava tanto, porque as minhas mamadeiras Eu eram tinha medo daquele buraco, também. pelo amor de Deus, eu queria morrer quando eu ia no lugar que tinha aquele buraco. Eu ficava assim, Fazendo sabe? mato. E são as lembranças que a gente tem. E lá na época na favela, eles matavam um gato pra gente comer. Eu comi carne de gato, gente. É horrível falar isso? Infelizmente, e é uma situação que a gente vive ainda no Brasil. Lógico, tem muita gente que come carne de lá achando que é filé. Então a infância foi muito sofrida, minha mãe começou a beber. A minha mãe, eu lembro que teve uma época que ela frequentava centro de umbanda. E assim, você vê como que Deus me guardava desde pequena, nossa, que eu me lembro, isso não, assim, é muito nítido essa lembrança pra mim. Uma vez minha mãe foi querer me levar dentro do centro. Eu criança, eu tinha que acho que uns 6 anos. Eu coloquei as 2 mãos, os 2 pés e falei que eu não ia entrar lá dentro. E chorar e falava que não ia. E na época o pai santo lá, não sei, falou assim, aqui ela não entra. Glória a Deus. Porque ele lá não Não aceita. deixa. Glória a Deus. A minha mãe, assim, você como que Deus começou, a minha mãe tomava banho com sangue de animal. Aí depois de um certo tempo, nós conseguimos uma casa ali no solo, né? Sim. Na rua 4 do Já Sol. era chácara aí. Não, ali já era. começou. Já na tava. época tinha, se eu não me engano, não falei a memória, eu tô em Figueiredo, que a gente começou a tirar a favela ali. Nós conseguimos casa Sim, ali. verdade. Aí nós conseguimos ali uma casa e tal. Sim. Ainda tem parentes meus que moram ali. Sim. E a gente morando ali, só que nessa época foi na época que minha mãe começou a beber muito. Aí era meu padrasto brigado, ele agredia ela, minha mãe tem Ou seja, a mesma situação que ela vivia com a mãe, ela foi viver casada. Foi viver casada. Aí você achava terra de cemitério em cima da casa, gente. Uma situação muito Tinha complicada. um monte de pregação lá. Ali o mundo espiritual era muito Era uma guerra forte, muito muito grande. E aí a gente morava. Achava ossos de pessoas enterradas no quintal, E aí tinha bastante gente que mexia com coisa muita. E
E assim, foi uma infância muito difícil. Aí minha mãe fez o quê? Meu irmão mais velho começou a querer se envolver com coisas erradas. Aí ela trocou a casa na chácara da Aparecidinha, ali na frente de São Tomás. E aí nossa história começou a mudar um pouco. Começou a melhorar, só que ainda eu passei fome. Nós passamos fome mesmo. Entendi. Porque meu pai, ele aparecia às vezes, né? Aí ele ia no mercado, comprava as coisas pra gente, mas assim, não era uma coisa que segurava pra longo prazo, né? Lógico. E aí, uma semana termina. isso. E aí a gente conseguiu uma chácara de 1.000 metros quadrados. Sim. Minha mãe começou a fazer muita plantação, só que nós passamos fome ali. Sim. Chegou o dia de não ter nada. Sim. Aí eu me lembro que minha mãe tinha uma certa feita, que ela tinha uma xícara de fubá com bicho Sim. e um pouquinho de arroz. Aí ela foi, pegou uma mão verde, uma chácaras vizinhas, que era o pessoal geralmente plantava, né? E aí ela tirou aquele bicho ali, fez aquela capa, e nós comemos, ele foi regando pra comer a semana toda. Aí depois, porque tinha fechado o lixão na época. Entendi. Mas aí começou a construir, eles contrataram ela. E aí foi mudando aos pouquinhos. E meu irmão mais velho, que faleceu já, ele estava trabalhando numa empresa que chama Firmac. E tem um irmão que começou quando ele veio da igreja. Inclusive esse irmão, hoje ele congrega lá na Formosa, lá do Sol, que é a nossa igreja sede. Né? Então, nosso irmão Zé Carlos é uma bênção de Deus. Glória a Deus. E meu irmão estava assim, mexendo com tráfico e trabalhando. Sim. Só que ele foi se batizou. E minha mãe bebia muito, minha mãe, ela recebia entidades. Ele foi o primeiro da casa que teve um encontro com Deus. Isso, foi o primeiro. Foi ele que foi o primeiro. Ele foi o primeiro, ele se batizou na presbiteriana, né? Certo. E aí, só que nessa época minha mãe bebia muito, e só que ele mexia com coisas de tráfico, coisas que a gente não sabia, porque ele nunca trouxe problema na base. Vocês nunca ficaram sabendo. Era para outros lados, porque ele saía, ele trabalhava e tal. Sim. E minha mãe bebia, na época minha mãe recebia entidades, né? Sim, E eu via tudo aquilo. Sim. Aí como minha mãe, como ela bebia, muitas vezes ela ia pra rua, eu era uma criança, praticamente. Eu ia com ela, podia acontecer alguma coisa com ela, só que eu nem tinha noção que eu tava com ela também. Claro. Só que o amor de Deus sempre nos alcançou, sempre nos guardou. E foi passando, aí meu irmão mexeu com tráfico, aí conseguiu filhas, a gente foi descobrir. Aí foi aquela história, continuando o tráfico, uma vez foi preso, voltou, e assim foi, aí no caso, ele já tinha uma filha, ele casou. A minha filha ficou presa no cadeia, aí minha mãe, nessa época, minha mãe foi na igreja e se entregou ao Senhor. Glória a Deus. A minha mãe se batizou e teve um encontro com Deus. Glória a Deus. E aí a nossa história começou a mudar. A minha mãe fumava desde os 12 anos ou 11 anos de idade. Tentava largar o cigarro, não conseguia. Mas quando ela teve um encontro com Deus, o Senhor a libertou de tudo. Glória a Deus. O amor de Deus a invadiu de uma tão forma, grande, foi tão grande, foi tão forte. Sim. Que aí ela começou a mudar a história de vida dela. Glória a Deus. Minha mãe deixou de fumar, minha mãe deixou de beber. Glória a Deus. E o Senhor foi mudando a nossa história. Sim. Foi mudando, foi mudando. Aí meu irmão ficou preso, ele ficou muito tempo preso por 8 anos. Aí ele pegou uma meningite lá dentro. Só que eu falo que a oração de uma mãe tem muito efeito. Com certeza. Porque ele estava para sair, a minha mãe não sabia disso, porque ele falava muito comigo, né? Sim. E ele falava, falou assim, que ele queria mudar de vida porque ele era espelho dos filhos dele, ele já tinha um menino e uma menina. E ele fazia tráfico, as coisas fazendo pessoalmente da caixinha, que nós sabemos como é que é. Só que ele começou a parar com tudo isso. Lá dentro, parou de vender cigarro, tudo. E ele começou a frequentar os cursos dentro do desejo novamente. E aí, em setembro, ele viria para semi-aberto. Certo, que era ali naquela... Era no IPA, né? Isso, nós fazíamos visita lá. Ele ia vir para o semi-aberto, só que ele tinha pessoas que estavam influenciando ele para fazer um assalto. E minha mãe falou assim pro Senhor, o Senhor ele vai sair. Se for para perder ele para os homens, eu prefiro que o Senhor leve. Ele ficou doente. Aí ficou internado na cidade de Poranga, pegou meningite, ficou rosta, e o Senhor o levou. O Senhor o levou. Só que assim, o Senhor sempre cuidou tanto de mim, que todas as pessoas da minha família até hoje, quando o Senhor vai levar, o Senhor fala comigo. O Senhor me mostrou que estava libertando ele do presídio, mas ele não vinha pra gente. Aí eu tinha aquele sonho com ele. Eu tinha esse sonho diário. Aí quando tinha o meu primeiro tipo, ele saiu da rua, o Senhor, e assim, o Senhor também mostrou que ia levar, meu avô, o Senhor mostrou que ia levar. E eu falo assim, o cuidado de Deus é tão grande, porque quando a gente tem conexão com o Senhor, o Espírito Santo, ele nos prepara. É verdade, amada. Ele nos prepara.
Eu sou E testemunha. eu falo assim que Deus mudou a minha história. Glória a Deus. Eu contei resumidamente, se preciso contar detalhadamente, é muitas É coisas. muita coisa. Mas o Senhor, desde criança, o Senhor me guardou em todos os momentos. Agora, conta pra eles essa situação de por que você, quando respira, você não fala, quando fala, você não respira. Foi assim, irmãos. Eu falo assim que o inimigo tenta contra a minha vida. Porque o Senhor já falou muitas vezes que o meu ministério, o meu chamado é de cura, assim, libertação. Então nós sabemos que nós temos que nos preparar física e espiritualmente. Então o inimigo sempre tentou contra a minha vida. Desde criança, quando eu era criança, uma vez sofri um acidente. Sim. Eu caí com a minha mãe, esse mesmo padrasto meu. Sim. A gente lá pra chácara tinha granja. Sim. Ao redor, assim, tinha umas valetas enormes. Sim. Então, quando minha mãe vinha do trabalho, a gente ia buscar areia de mobilete com o meu braço. E na volta eu voltava na frente. Sim. Aí o caminhão veio, deu no pote e jogou pro nosso lado. Ele tirou, nós caímos numa vala, as pessoas jogavam resto de tudo. Sim. Eu caiu o mobilete em cima de mim. Sim. A minha mãe e meu padrasto. A hora que eu levantei, minha mãe colocou a mão dela entrou dentro da minha cabeça. Um ferro de construção entrou na minha cabeça. Aí eles próprios me socorreram, fui para o hospital de base. O médico falou assim, menina, foi Deus, porque faltou 1 milímetro para atingir o teu cérebro. Na época eu tinha 9 anos de idade. Já começou por aí. Sim. Aí tá, me recuperei, beleza. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha minha filha já. Sim. Eu trabalhava com resina, fazia minha resina. E aí eu comecei com uma tosse, comecei a ficar rouca, com uma alergia fônica. Ia nos médicos, no torrino, falava, ai, alergia. E na época eu já estava que nem passarinho. Sim. Eu ia na igreja ouvir a palavra. Sim. Eu já estava gostando, sabe aquele beija-flor que vai lá, pega o Vai lá, pega um Deus pouquinho. e volta. Sim. Eu ia na igreja, eu ouvia a palavra, só que eu não tinha me decidido. Eu falava assim, Senhor, o dia que eu for me batizar, Sim. é onde eu quero ficar, quero Sim. me enraizar. Certo. E eu orava sempre assim, Senhor, quando o Senhor me chamar para ficar definitivamente, vai te de mim tudo aquilo que não te agrada. Porque eu não tinha vícios em alma, não tinha droga, mas o que me afastava muito assim era dança. Sim. Usava samba rock, essas coisas. Sim. E aí eu já ia na igreja, o pai da minha filha, eu estava com ele, e ele, na época, teve muito namoradinho e tal. Sim. E aí Quantos anos você tinha nessa época? na época, eu tive minha filha com 16 anos. 16 anos. Com 16 anos. Eu falo assim, ele foi projeto de Deus, porque eu me cuidava. Sim. Ele falava que ele tinha um problema de perfil, assim, pra medicina. Sim. E assim, foi uma coisa meio que não, Sim. né? Sim. Mas aí aconteceu, eu falo que foi o projeto de Deus. Com certeza. Porque depois eu nem pude ter mais filhos, né? Sim. E aí eu ficando Depois ela louca, não pôde ter mais filhos. não pude. Quando eu comecei a ter 28 anos, que eu fui atentada, assim, meu esposo, que a gente estava casado. Aí a endometriose foi descobrida definitivamente que era. E eu quase morri 3 vezes. Sim. 3 vezes sendo várias, e tive mais também de experiências com o Senhor. Sim, com certeza. E aí, no caso, eu comecei a ficar fome, procurando aqui, eu procurando nada. E no médico, nada, e tinha um tio meu trabalhando no HD, na época, na neurologia. A tia minha trabalhando na Santa Casa. E eu indo no ar, e na época não tinha convênio, né? E procura nada. E aquilo eu comecei a ter episódios de desmaios. Eu desmaiava no meio da rua. Eu tava com tanto episódio de desmaio que eu já sabia quando eu ia desmaiar. Eu já encostava na parede para não bater a cabeça. Entendi. Eu já sabia que ia desmaiar. Só que eu ia na igreja e Deus falava na palavra que alguém tinha feito algo para que eu desmaiasse na frente do caminhão para a mãe do meu filho. Com ela nos braços. Então, Aconteceu a mesma coisa com o seu pessoal. isso. E foi coisa feita e queria que eu tivesse com a minha filha nos braços. Porque disse que era um anti-relacionamento dele, né? Eu buscando de Deus, buscando a medicina. E com isso, piorando. Chegou de uma tal forma, né, que eu não falava, eu só saía assim. E eu ia falar. Mas era uma roupa, não? Não, eu ficava, Sumia saía a mesmo. voz, sumia. Entendi. Aí quando eu forçava pra sair a voz, saía só aquele sussurro que não dava pra ouvir. E doía demais. Quantos anos você tinha Estava com nessa 18 época? anos. O inimigo queria me calar de vez. Sim. Eu falei, Senhor, o Senhor me fez tão falante, porque é pra pregar a palavra. Se você vê uma irmã na tua igreja que fala bastante, vai incentivar a ler a palavra, porque Deus tem obra aí. E aí, assim, era muito doloroso, eu sentia muita dor. Sim. E aí eu não conseguia
conseguia falar. Não, é uma dor que nem morfina. Gente, deixa eu explicar. Essa dor da endometriose, nem a medicina, ela dá valor a essa dor, porque primeiro que médico não tem útero. Mas mesmo quando era médica mulher, era um deboche. Eles não têm noção do tamanho, da extensão da dor de uma pessoa quando tem endometriose. Pedra de vesícula perde, pela dor, cólica de rim perde, dor de parto perde. É uma dor fora do comum, que nem a Amada tá falando, que ela desmaiava. Gente, nem a morfina. Eu já fiquei em estado que tem um remédio que é mais forte que a morfina. Nem ele. Eles falavam, fazia uma junta médica para ver o que ia fazer comigo. Só que também ninguém tinha coragem de me operar. Porque eles não tinham receio do que era. Eles não acreditavam que tudo aquilo que eu estava sentindo era da endometriose. E assim, eu tomava tramal quase todo dia. Eu também. Quase todo dia. E não resolvia. Não resolvia. Não amenizava, mas não resolvia. Não resolvia, né? Então, eu tive uma hemorragia, Sim. eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Sim. Eu abri a barriga, descobri que 3 vezes. Eu tive, aí que eles tiveram uma surpresa que é. Olha lá. E assim, só que já estava numa situação, assim, não morri porque Deus tem voz. Verdade. E da questão da voz, eu fiquei 8 meses realmente afônica, sem falar. Aí fazendo exames e nada, aí me mandaram para o hospital de base. Aí eu comecei a fazer check-up. Sim. Aí viu que meu cérebro estava inchando. Sim. Ele estava inchando. Aí os médicos falaram pra mim, eu já era abusada, Sim. que eu ia na igreja, Sim. e eu nem entendia de vida ainda. Sim. Um pouquinho. Sim. Mas eu tinha feito um voto com o Senhor. Sim. Que eu tinha o cabelo aqui na cintura cacheado. Sim. Eu falei, Senhor, durante 5 anos eu não vou cortar uma pontinha do meu cabelo. Sim, você fez um Eu voto. era abusada, meu irmão, já fazia. Sim. E fiz o voto com o Senhor e veio essa situação da enfermidade. Sim. Não falava, não descobri o que eu tinha, eu comecei a emagrecer sem. Sim, eu também. Emagreci até eu estava pesando 35 quilos com 18 anos. E os médicos que cheguei, eles querem fazer exame de HIV, essas coisas na época, né? Todo mundo falou que eu tava com AIDS. É o que eles falam. E aí procurando, nada. Aí no HB começou a investigar, aí até falaram que eu precisava ir urgente no hospital, porque meu cérebro estava inchando. Estava de uma proporção que eu corria o risco de sair fora, né? Sim. A massa cefálica do tem uma aneurisma, coisas mais graves. Aí descobriu, né? Assim, eles fizeram por exames que eu estava com a tal de pneumonia, que é um fungus. Mas como que descobriu? Eu vou pular etapas, porque esse é um testemunho dos mais lindos que eu tenho na minha vida. Sim. Eu tive uma experiência muito forte com eles. Sim. Eles estavam fazendo todo tipo de exame e não descobriu o que eu tinha. Sim. Aí eles falaram pra mim que teria que me levar para o centro cirúrgico. Abriu a minha cabeça para descobrir o que tinha. Eu falei, no meu cabelo vocês não tocam. Não, mas a gente tem que saber para ver o que é. Eu falei, no meu cabelo vocês não tocam. Sim. Aí fizeram broncoscopia, que é um exame horrível, que falou no seu nariz, lá no seu pulmão. Achei que eu ia morrer, né? Sim. Fizeram tudo quanto é tipo de exame e não conseguiram descobrir. Ó, a gente vai abrir a sua cabeça, na minha cabeça, no meu cabelo vocês não tocam. Sim. E eu falo com o Senhor, eu estou te honrando, então o Senhor vai me honrar. Exatamente. E aí, isso que eu falo para abusada. Sim. Aí, com isso, eles falaram assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos tirar a líquor da tua espinha. Se não descobrir o que você tem, nós vamos abrir a tua cabeça. Vocês podem tirar a líquor, mas a minha cabeça vocês não podem. Aí tinha uma moça que ficava no mesmo quarteiro, ela chamava Daniela também, ela tinha um cabelão aqui. Aí ela foi, ela voltou com uma faixinha. Eu falei assim, a gente faz igual fez com a Daniela, só uma faixinha. Eu falei, no meu cabelo vocês não tocam. E na época eu frequentava, eu ia na congregação, que eu amo o trabalho deles, né? Sim. Maravilhoso. E aí eu ia, eu via a palavra, eu voltava, e na época eu usava o véu, né? Sim. E eu fui para o hospital, eu levei o véu comigo. Sim. Aí o que eu fiz? Eu fui no banheiro e eu não podia ficar sozinha, porque eu desmaiar. Sim. Aí minha mãe, eu quis dizer, não, você vai ver no banheiro. Tadinha, guerreira, porque fazia faxina do no hospital, voltava. Aí eu fui no banheiro, coloquei o véu na cabeça e falei, Senhor, eu estou te honrando. Sim.
Se o Senhor me tirar daqui do hospital, se o Senhor me tirar hoje, amanhã eu vou na tua casa, não importa quando eu esteja, mas eu vou te agradecer. E falei com o Senhor. E voltei pro quarto, tirei o véu e deitei na minha cama. Quando foi pela madrugada, na madrugada, eu estou deitada na minha cama, no quarto andar da HD, na época que era a neurologia. Eu vejo um médico vindo na minha direção, e é incrível, né? A pessoa de baixo para cima, sapato branco, calça branca, cinto branco e cabeça branca. A hora que eu olhei pro rosto do médico, tinha uma luz. Eu não vi o rosto do médico. E veio uma enfermeira do hospital junto com esse médico. Glória a Deus. A hora que eu olhei, ele estava com litro de soro desse tamanho. Eu falei, mas o que o senhor vai fazer? Ele falou assim, eu vou trocar o seu soro. E aí eu vi que o braço dele era branco, né? Mas eu não vi o rosto dele, tranquilo, o meu soro. Amanheceu um dia, a enfermeira veio falar que veio trocar meu soro. Eu falei, mas de novo? Mas vocês trocaram de madrugada. Quem que trocou de madrugada? Eu falei, você e o médico. Que médico? Não sei, eu não vi o rosto dele. Eu só vi Aí ela falou assim, então você glorifica Deus, porque foi um anjo do Senhor que veio te visitar. Porque olha o teu sono. A hora que eu olhei, meu sono estava vazio. E pelo horário, se eu não me engano, se não me falha a memória, era de umas 3 horas da manhã. Glória a Deus. Então, assim, era para ter soro ainda, porque estava muito doente. Aí no dia seguinte, os médicos vieram levar para o centro não, para um quarto lá que tinha, e tirou o livro da minha espinha, uma dor terrível. Tiraram 3 frascos desse tamanho. Aí que descobriu o que eu tinha, que era essa tal de tuberculose, que eram fungos que eles não sabem como eu adquiri, porque geralmente são lá no exterior, que é ambiente muito frio. Que é ambiente muito frio. E aí descobriu. Aí eu estava lá e naquela época eu estava também com surto de tuberculose. Aí eu voltei pro quarto, eu comecei depois de uns dias, eu comecei a tossir e sentir uma secreção. Aí eu chamei a enfermeira e falei, ela fez o teste, aí viu que era tuberculose. Só já dava no início. Aí eu fiquei no quarto de isolamento. Entendi. Aí eu fiquei isolada sozinha, aí pra entrar essa pessoa tinha que colocar máscara, só que a minha tia que é enfermeira, ela tem enfermeira aqui na Santa Casa, minha tia Alice, meu amor, minha segunda mãe, uma bênção de Deus na minha vida. Ela falou pra Deus, Senhor, o Senhor me protege, mas eu não vou com máscara pra ver minha filha. Ela falou sem máscara e ela não pegou nada. E aí o Senhor, dali no outro dia, o Senhor me tirou, porque eu estava já 2 meses mudando ali, sem ver minha filha. Minha bebê, ela tinha. Já estava com quantos anos? Acho que ela fez 6, essa já estava com 2 anos e pouco. E ela estava com a minha sogra, né? Porque a minha sogra que cuidava dela, da minha, inclusive assim, muito amor e carinho, né? Deus por dela. E aí, eu desesperada, aí o Senhor me tirou de lá, dali 2 dias. Glória a Deus. Aí o médico falou pra mim, você precisa ficar com máscara, porque você está muito debilitada. Eu tomava 15 comprimidos por dia. 15. Eu tinha que ir lá fazer acompanhamento. E aí ele falou, você usa máscara porque você está muito debilitada, qualquer coisinha pode te pegar uma prejudicar. bactéria. Só que aí eu saí, fui embora, eu saí numa segunda-feira. Na terça-feira tinha culto na central da congregação. E eu fui com a avó da minha filha agradecer a Deus. E naquele dia eu fui de máscara, a hora que eu cheguei na igreja, todo mundo correu no bloco. Eu tava de máscara. Por causa da tuberculose. É porque assim, é novo, ninguém sabia, né? Não julgo. Ficou só uma irmãzinha do coque, né? Que era a firme. Naquele dia veio um irmão, eles estavam ancião, se não me engano, de Rondônia. E eu sentei assim, aí Deus falava na boca dele assim, a partir de hoje, o glória é mais alto que você der, eu vou te dar um pulmão. Deus falava na boca dele. O glória é mais alto que você der, vai mostrar que eu sou Deus na tua vida, estou falando contigo. Quando você estiver triste, você vai ouvir um cantar de pássaro diferente. Glória! Quando você estiver triste, você vai sentir uma brisa diferente. Quando você estiver triste, você vai sentir um perfume diferente. Irmãos, eu ouvi isso com 18 anos, eu fiz 40 anos esse ano. Glória a Deus. E até hoje isso se cumpre na minha vida. Oh, aleluia, E o nosso Deus é aquele que promete e Ele cumpre. Às vezes nós ficamos
preso ao tempo. O tempo do nosso Deus é o tempo Kairos. Ele não é um tempo igual ao nosso. Para nós, 20 dias para Deus é um dia. É verdade, Senhor. Um dia para nós, para Deus é um verdade, segundo. Senhor. Então, se você tem uma promessa do Senhor de cura, de libertação, de família restaurada, de alguém alcançado, creia, não desista, porque o Deus que prometeu, Ele cumpriu na minha vida. O Deus que curou as minhas feridas, que curou as minhas enfermidades, que me tirou do lixo para Cristo, é o Deus que muda a tua história. É o Deus que mudou a minha história, é o Deus que muda a tua história. Porque para muitos eu sou improvável, eu seria improvável. Mas para a honra e glória do Senhor, pela sua misericórdia, pelo amor de Deus que me alcançou, alcançou os meus, alcançou a minha mãe, alcançou a minha filha, os meus sobrinhos, alcançou primos meus que outrora estavam lá no tráfico, outrora estava traficando, estava em facção. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eles se renderam ao Glória a Deus, aleluia. Ao Deus que muda a história. Glória a Deus. Também que nosso Deus é tão grandioso que nós sabemos quando tem pessoas que são envolvidas em facções, a única coisa que eles dão aval para eles saírem é quando eles se entregam a Jesus. Glória a Deus. Para você ver Obrigado, que cadeias Jesus, é verdade, se é verdade. quando o nosso Deus chega. É verdade. Quando o nosso Jesus chega, a Verdade, história Jesus. muda. Assim como eu citei aqui, Verdade. quando o nosso Jesus É verdade, chegou em Gadara, ele não deu uma palavra. É verdade, Mas Jesus. aonde ele chega, É tudo verdade, se Jesus. faz novo. Glória a Deus. Assim como na vida daquele gadareno que Jesus chegou lá e mudou a história dele. Aquelas legiões que agiam na vida daquele homem, que ninguém conseguia aprisioná-lo. É verdade. O Senhor chegou e fez o oposto. O Senhor o tirou da prisão. É verdade. Da prisão física É verdade. e espiritual. É verdade. E ele foi o evangelista que o Senhor levantou na Decápolis. Toda Naquelas 10 cidades ali. Uma cidade aonde o povo não se preocupava com nós. É verdade. O povo se preocupava só com a economia. É verdade. Se iraram com Jesus Exatamente, eles por causa da expulsaram economia, Jesus. expulsaram Jesus. Sim. Só que Jesus não falou uma palavra para É eles. verdade. Porque Jesus, quando ele chega, É verdade. a gente não precisa ver. É verdade. Ele chega e ele O muda. ambiente muda. Não tem aonde Jesus chega É verdade. que não muda, irmãos. Não É tem. impossível. É impossível. É impossível. Porque ele veio para mudar a minha e a tua Glória a história. Deus, aleluia. E é o Deus que mudou a minha história, mudou a história da minha mãe, mudou a história do meu pai. O meu Glória pai, a eu Deus. falava pro Senhor assim, Senhor, eu gostava do meu pai, só que eu não tinha aquela convivência de infância. E eu falava, Senhor, se um dia meu pai morrer, sabe que eu vou sentir falta? Sim. E quando eu fiquei nos meus leitos de enfermidade, ele é uma pessoa que depois que meu irmão faleceu, ele teve um bloqueio no hospital, Sim. essas coisas, porque são dores, que é o primogênito dele, né? Então, tem outros filhos, mas foi o primogênito. Cada filho é especial. Cada filho é especial, tem o seu momento. E eu questionava, e no momento, há pouco, meu pai ficou enfermo, ele teve diverticulite, ele quase morreu, ele teve uma hemorragia muito séria. E a gente se encontrava, tal, mas... E na noite que ele estava internado, eu fui visitá-lo durante o dia, os médicos falaram, se ele não tivesse outro quadro de sangramento, que ele ia para casa. E eu coloquei a mão na barriga dele e orei naquele momento no hospital. Aí eu falei, Senhor, se for para ir para casa e não me de socorrer, não dormir. Se for ter uma hemorragia, que seja aqui no hospital. Após eu fui para casa, eu estava orando, eu vi meu pai morrendo. Assim, tudo como Deus fala comigo, o carro que eu tenho, Deus me mostrou. O Senhor me arrebatou, me levou no inferno. Quando eu voltei, o Senhor me mostrou a bênção pelo carro. Eu estava orando, porque eu trabalhava muito no círculo de oração. Mas do jeito que eu vi, eu falei assim, Senhor, eu queria tanto daquele jeito. No outro dia, meu marido chegou e falou assim, tem uma mesa assim, você quer? Glória a Deus. Deus, olha, Deus ele é lindo, irmãos, ele conhece o nosso coração. É verdade. E eu É falando pro verdade. Senhor, aí eu vi meu pai falecendo. E meu irmão tinha ido pra ficar de companhia com ele. Aí eu peguei e clamei ao Senhor, Senhor, dá uma chance pro meu pai, porque ele não te conhece. Se ele partir sem te conhecer, o que será dele? Aí meu irmão chegou lá pra entrar, isso deixou meu pai ter hemorragia no hospital. Foi pro centro cirúrgico, ficou com bolsa de colostomia, teve que tirar todo o intestino do bolso, ficou só com o delgado pra fora. E quando eu voltei pra ver ele na UTI, eu cheguei até passar mal, porque ele tava tão mal que ele falava que ele ia morrer. Só que aí eu vi o amor de Deus de novo.
Eu vi o amor de Deus que nos alcança, que nos guarda, porque uma oração, por isso que fala que a oração do justo tem poder. Porque o Senhor deu mais uma chance para o meu pai. E com isso eu levei meu pai para minha casa para cuidar dele. Na época eu trabalhava por conta, nos meus bolos, né? Faço bolo, amada. Agora tem uma palavra que eu sei que é muito corrido, mas... Dessa parte, quem conhece o bolo da irmã Dani fala com a Eita! A missionária Betânia conhece. Eita! E aí eu tive meu pai ficou comigo 4 meses, depois mais 2 meses. E foi um trabalhar de Deus tão maravilhoso comigo, que nós criamos um laço que parece que eu convivi com meu pai desde a infância. E ali eu acordava todo dia de manhã, eu cuidava com companhia, aí eu cuidava dele, eu ajudava na bolsa de consultoria, eu trocava. Porque só quem teve um momento de enfermidade, que teve uma fibra aberta de cima a baixo, 70 dias aberta, sabe? Que meu marido foi fazer curativo, que casava. Por quê? Eu falo assim, o amor pelo próximo. Porque eu cuidar da apóstola enferma do jeito que eu quero é uma fácil. coisa. Pra mim, pra você que está enferma, é a pessoa cuidar do jeito que você gosta. Exato. Da maneira que você necessita. É verdade, é um Porque isso é amor. Isso é cuidar. Isso é amor. Porque às vezes a gente está no hospital, você está machucado, eles vêm de qualquer jeito, você fala para doendo, agora tem enfermeiro que já tem um amor. Porque eles vêm com carinho. Na época, Deus preparou 2 anjos para mim, que é a Caixa e a outra me faltou a memória do nome dele. Eu falo que foi os anjos. Mas que sejam honradas em nome de Jesus. As duas é uma bênção, ele mexe, elas mandam mensagem. Glória a Deus. Então eu cuidei dele ali, porque além da mocinha de consumir, ele estava com filho de fora a fora. E depois ele começou a ir na igreja também comigo algumas vezes depois. Eu vi meu pai trabalhar de Deus no mundo da minha Deus. Sabe, o amor, o vínculo de amor que Deus fez para nós. Eu sou tão grata a Deus, porque hoje eu mando mensagem do quase todo dia. Eu falo que eu amo ele, ele fala que ele ama. Hoje eu sei o que ele gosta de comer, o jeito que ele gosta de comer, eu sei o que ele gosta de beber. Se ele vai em casa, eu faço bolo impresso sem açúcar, por causa que ele, né, pra se cuidar, por causa que ele é pré-diabetes. E por causa do intestino também, quando é mais sensível e tal. E aí eu ia fazer pra ele a salada, a médica, pode comer tomate com semente, mas ele ficou com receita. Eu tirava a pele, eu tirava a semente. E pra mim não foi sacrifício, não foi amor, foi amor. E por isso que meu marido fala que eu tenho que ser estudada. Tem uma irmã da igreja nossa lá, a Graciela, que é uma benção, uma mulher de Deus. Benção, uma mulher de Deus. Que ela fala que eu sou apóstolo do amor. Apóstolo do amor. Eu falo pra ela, olha que tem hora que eu quero comer a pia. Mas ela fala porque assim, eu falo que isso, tudo que eu passei na minha infância, na minha história de vida, eu casei com meu marido que eu tenho hoje, que você conhece a minha bênção de Deus. Bênção, falo que é o meu presente de Deus. Através dele o Senhor curou meus traumas, porque assim, às vezes eu procurava um relacionamento, aquele amor de pai. Só que eu não entendia, quando eu entendi que só o amor de Deus preenche aquilo que eu preciso. Exatamente. Quando eu entendi que o amor de Deus me preenchia, mudou a minha vida, mudou meu comportamento, mudou o meu casamento. Sabe, eu procurei me dar como mãe porque eu era só gritava. Era só bela. Jesus. Sim. Aí meu marido começou a me observar. Que ele falou assim, que ele viu o agir de Deus, porque ele viu que eu fui mudando o meu comportamento. Então eu falo pra você, mulher de Deus, o seu comportamento reflete no seu casamento. O seu comportamento, criado pelo Espírito Santo, reflete como mãe, como mulher de Deus, porque nós temos ministério, mas nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e não cuidar do nosso primeiro ministério, que é o ministério que Deus tem na terra, que é a família. É o bem mais precioso que Deus é a família. Então, às vezes, eu escutava meu marido falando para os amigos dele que o nosso casamento é uma bênção por causa de mim. E aí, eu sempre orava pelo meu esposo, porque por este homem, eu posso dizer, que eu orei 6 anos pelo meu esposo. 6 anos. Eu falo assim, às vezes eu falo para o povo, não é possível. Eu tenho um casamento abençoado. É raro quando eu e meu marido a gente predica. É raro. É raro, eu falo assim, que é de Deus, é um amor, é um respeito, uma simplicidade, uma confiança, é uma aliança, é uma parceria. Uma parceria. Então assim, eu orava pelo... Deu certo, né, amada? Certo, porque a gente o
casamento eles querem brigar um com os outros, né? Disputar. E não é. Não. A gente foi feito da costela do homem. Exatamente. É de dentro, é um órgão delicado. Exatamente. A costela, qualquer coisinha ela quebra. Exatamente. Entendeu? Então é algo. Olha, Deus está me dando isso agora. Sim. É um órgão delicado. Sim. Que se quebra, não tem como você enfaixar, fazer nada, e ela vai nos deixando. Você perde, você fica manco. Você fica manco e não você perde fica a estrutura, debilitado. o alinhamento para andar, você perde tudo. Então a mulher tem que ver aquela estrutura do homem. Tem. Nós somos a estrutura do Nós nosso somos a marido. estrutura, exatamente. Sabe? Então ela fala assim, o nosso Deus ele é perfeito, o reino dos céus é Ele tão é. organizado. É verdade. E tinha momentos da minha vida assim que eu sentia alguma tristeza, alguma coisa, só que eu sempre fui assim, eu posso chorar agora, mas eu vou pros pés do papai, que é meu papai, eu falo que é papai, Sim. né? E eu choro pra ele, eu falo pra ele, não, todo dia. E eu tenho uma alegria, moça, que eu falo assim, Davi falava assim, quando ele pegou, né, não retire de mim do Espírito Santo. Ele falou, Senhor, não tira de mim a tua alegria. Sim. Que é o Que eu maior perca dom que a gente tudo. tem na vida. Ai, não deixa eu te perder. É a sorriso. paz e a alegria. É uma alegria porque a gente tem momentos sim, que nós somos humanos, que eu Lógico. falo que tem os Lógico. carros, o Lógico. cavalo da carroça de faraó, mas na nossa vida, né? Tem os atribulados. Tem os tribulados, porque às vezes tenta tirar a nossa paz. Tem dia que nós também estamos atribulados, que a gente também tem os nossos momentos, com não é certeza, fácil. com certeza. Estar na obra não é fácil, Não. você tem a responsabilidade de ministrar a palavra. Quem Exatamente. cuida de Quem ministério cuida de outras vidas também. são outras vidas, e pra gente espiritualmente é uma coisa muito grande. Sim. Que as pessoas não acreditam, mas eu creio porque eu sinto na terra. Sim. Porque se eu oro com uma pessoa, Só quem vive sabe. quando eu oro com uma pessoa, eu sinto que ela está sentindo fisicamente. Sim. Então, no meu casamento, quando eu namorava, a gente ia marcava e voltava e falava, Senhor, eu não quero. Aí eu ia na igreja, eu falei nada para o pastor. Aí eu falava assim na palavra, é do meu agrado. Olha, eu me agrado, olha, que 2 dias vem, dava 2 dias para o esposo, né, para namorada, e vinha. Então, assim, eu sempre fui muito obediente à palavra do Senhor. Eu sempre fui muito obediente a Deus. Esse é um milagre, é a obediência. E a gente fala, tem pessoas que fazem tanto sacrifício, mas não obedecem. Não, é verdade. A maioria. Porque se A você maioria. E a palavra do Senhor diz, é melhor obedecer do que sacrificar. A pessoa às vezes faz o sacrifício, mas não obedece. porque assim, às vezes no dia a dia corrida, eu falo assim, nossa, eu não consegui orar como eu queria, eu não consegui jejuar como eu queria, mas aí Mas eu obedece. falo, mas você obedece. Exato. Porque assim, às vezes a gente vai pregar a palavra, o Senhor não conseguiu jejuar essa semana, não conseguiu orar, porque a gente, nossa vida secular. Sim, mas eu tô obedecendo. Mas eu tô obedecendo. E eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Porque tem gente, irmãos, que eu vou falar, não adianta você subir um monte, não adianta você fazer jejum, não adianta você raspar a cabeça, Não não adianta você Não adianta você ficar se 20 rasgar, anos se sem espalhar. sem tomar Não adianta. refrigerante. Se você Não não adianta. obedecer a Deus, Acabou. não adianta sacrifício Acabou. de tudo. Exatamente. Agora, se você obedecer o papai, Acabou. você orar, As bênçãos correm atrás de você. As Deuteronômio bênçãos do Senhor 28. nos alcançam. Exatamente. E é isso que as pessoas não entendem. Sim. Porque Sim. às vezes quer ficar fazendo votos de touro por causa de Sim. bênção. Sim. E o mais fácil dá. Exato. Conhece Tem o que papai. obedecer. Conhece aqui, ó. Tem que Como que nós obedecer. vamos obedecer? Exatamente. Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Sem conhecer a palavra, a gente não consegue obedecer a Deus. Eu falei tudo que você está falando, mas eu comecei falando. Você legal que é uma Falei do conversação? amor, falei em Cantares, que o amor não podia pagar, as muitas águas não poderiam pagar esse amor. Esse amor. Foi assim que eu disse, que Deus veio afogá-los. E comecei a falar para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que essa que conhecereis a verdade, Verdade fosse Parece que eu estava aqui. E a verdade de Deus. Falei sobre casais. Ai, tá vendo como que Deus ele tá? O reino dos céus é organizado. Olha só, E eu, assim, sincronizou, casou. na hora que eu cheguei aqui, o senhor falou pra eu ler, porque o Espírito Santo tem trabalhado muito comigo nesse aspecto. A gente tem que trabalhar o amor. Porque nós temos que falar também na igreja. Às vezes a gente acha que o amor, que a gente fala do próximo, é esse amor que a gente tem pelo marido, né? Não Tem é amor ágape, ágape, tem não é amor filéu, Sim. é comportamental, é respeito mútuo, Exatamente. é amor ao próximo, como, se meu irmão está precisando de arroz e feijão, ele tem condições de ajudar, eu vou ajudar. Claro. Se eu não tenho, às vezes eu não tenho, só que eu faço um movimento, eu penso que Eu alguém faço pode um me ajudar. movimento. Ó, você pode. Eu Mas é não, você isso, pode. entendeu? Sim. Porque as pessoas hoje em dia estão muito olhando para si, É verdade. esquecendo de olhar para Egoístas. quem nos chamou, que é o amor de E Deus. críticas, né? Críticas. Críticas. Ela, além dela não ajudar, ela deve estar em pecado.
porque ele é não sei o quê, porque fez isso, É porque os foi juízes da vida dos outros, né? Esquecendo que nós temos um grande juiz que nos ama. Exatamente. E Esquecendo é que nós assim, também é um estamos desabafo na rede social, né? É. Horrível. Você não tem tempo de orar e você está no seu trabalho, alguma coisa, fica conectadinho ao reino da glória. Fica ligadinho. Que Espírito o Senhor nos ouve, Ele nos responde. E ele trabalha, irmãos. E assim, eu creio que nós teremos outras oportunidades. Com Depois eu vou certeza. contar assim, o processo de endometriose certinho, tudo que eu passei, hemorragia. Fiquei no vale 3 vezes. Tive experiência com Deus, porque eu tirei o útero. Antes dos médicos falarem, eu já tinha falado pra mim que tinha tirado. A voz do Espírito Santo falando assim, é lindo. Glória a Deus. Irmãos, eu falo que eu sou apaixonada por Deus. Eu falo assim, que nas conversas aí, eu igual uma amiga minha, ele faz três impressas nem pra desviar. A missionária Carol também, que é uma benção. Mas a Decel, você viu, né? Que eu tô ligada em tudo quanto é. A missionária Carol também, que é uma benção da Decel, maravilhosa. Sim. Inclusive, eu até fui num trabalho delas no feriado, lá na Decel, na sede, uma benção. Sim. E a gente vai vir, não presta nem pra desviar. Porque aquela decisão que se desviar, o papai fala assim, não. Vou te pegar. Mas já corre, rapidinho. Mas assim, o que eu tenho pra falar é que eu fui a mulher do fluxo de sangue e o Senhor chegou na minha vida na hora do meu... A hora que você tá no seu limite, o Senhor ouve. Quando eu fiquei internada a primeira vez por causa da voz, a minha voz voltou 80%. Então era uma bactéria a sua voz e depois adquiriu uma tuberculose. Mas eu tenho a convicção que era Satanás que era me calar. Com certeza. Porque Não, com certeza. Daí. eu tenho essa convicção, sempre tive, né? Sim. E eu fiz fono durante muito tempo. Sim. Fiz fono esses tempos atrás, só que quando eu falo, não respiro e quando eu respiro. Mas a gente vai ministrando a palavra, Vai dando tudo certo, toma água, toma um chazinho. vai dando glória a Deus, o Senhor vai fazendo. Porque eu sou Glória a fono, Deus falou pra mim, abre a tua boca que eu quero te usar. E faça. E eu sou obediente ao Senhor, sabe? Porque senão eu sou Ele é um fôlego de vida nosso, gente. A hora que ele soprar, tirar. Porque eu falei pra Deus esses dias, eu falei, Senhor, nossa, é pra pregar a tua palavra, tem dia que eu prego a tua palavra e tal. Sim. Só que aí a hora que eu vou ministrar, a graça de Deus é tão grande que sai, vai. Aí não, às vezes eu falo assim pro meu pastor, né, pastor Júnior. Ai, pastor, eu vou com a voz ruim. Ele falou assim, que dia você tá com a voz ruim? Assim. Aí sabe, eu parei e pensei assim, não, que ele tem verdade. Verdade. Mesmo com a voz boa ou ruim, a gente vai. E quando aconteceu esse processo do pulmão, e da cabeça para os médicos, assim, a bactéria do pulmão esquerdo, passou por trás das minhas cordas vocais e foi no meu cérebro. O médico me disse que eu ficaria pro resto da minha vida com uma sequela, uma mancha no pulmão esquerdo e uma mancha no meu cérebro do lado esquerdo. Certo. Quando veio a Covid, eu fiquei ruim, fiquei internada, Certo. me deu asma, né? Sim. E aí eu vou na pneu, na doutora Esther, e aí eu falei pra ela, um dia você pode dar aquele, né? Aquela luz. Aí eu falei assim, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma mancha no meu pulmão esquerdo? Aí eu já fiz um monte de coisa. Ela falou, não. Por que pergunta? Eu falei, porque eu tive assim, né, da senhora? Sim. Ela falou assim, a festa da graça, eu perguntei uma manchinha. Glória a Deus. Ou seja, nosso Deus, quando ele faz completo, perfeito, maravilhoso. Ele é bênção, né? Glória a Nossas Deus. vidas, tem o Espírito Santo para nos ajudar nos dias difíceis. Amém. Ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso que ele deixou o Espírito Santo. Verdade. Ainda que nós pensamos que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo do Senhor que está ali nos fortalecendo. Amém. Ainda que nós não vemos, ou se nós não Glória a sentimos, Deus. mas Ele é uma pessoa e Ele está Glória a Deus. Aleluia. Creia. E eu te faço mais uma vez esse desafio. Glória a Deus. Seja qual for a situação que você está passando, se você estiver em obediência ao Senhor, Glória a Deus. você pode ter certeza que você vai fazer prova e Ele vai aparecer para você. Ele vai te dar resposta, Ele vai restaurar aquilo que é necessário ser restaurado. Glória Então, a Deus. nosso Deus, Ele faz tudo perfeito Glória e a Deus. perfeito. Obrigado, Jesus. E Ele me deu um esposo abençoado que hoje Uma família ele tocava na noite, tinha um grupo que era o nosso encontro, bem famosinho na época. E eu orei 6 anos por ele. Hoje ele é separado evangelista, ele prega a palavra do Senhor e ele adora. É adorador. E quando ele adora, a gente sente a presença de Deus. E
E eu agradeço a Deus porque eu obedeci, eu tenho uma casa abençoada, eu tenho uma marido abençoado, sabe? É abençoada. A gente está casado 13 anos no papel, 17 anos juntos. Sim. Passamos muita luta, Sim. mas no Senhor nós vencemos, Sim. eu aprendi. Sim. E estamos aprendendo a cada dia, irmãos. É Amém. crer nesse Deus que nós Glória a servimos. Deus. Amém, amados, para vocês que estão aqui, para vocês que vão, pois nós vamos estar compartilhando, nós vamos estar repassando, para todos vocês que ouviram esse testemunho, que ouviram essa palavra de autoridade, de cura, de restauração, de restituição, porque eles foram restituídos de tudo que foi roubado, perdido, arrancado. O testemunho dela é completo em todas as áreas, tanto financeira, como física, como emocional. E ela está aqui para a honra e glória do Senhor. Ressuscitou em Cristo, uma nova mulher, uma filha separada. Como eu falei no começo, nós nascemos de novo, nascemos para Jesus. Então hoje, assuma esse desafio e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você ainda não teve esse encontro. Talvez você ache que você tem problema. Você olhou hoje para esse testemunho aí, eu não sei o que você está passando, mas talvez não seja 5% daquilo que ela passou. Talvez você ache que é tão impossível a sua causa. E olha para aquilo que Deus fez. Eu tenho certeza que ela não contou tudo, porque o tempo não dá. É uma vida inteira, né? Mas o pouco que ela detalhou aqui é muito forte. Ela declarou que não há situações que Deus não possa te libertar, te curar, resolver, restaurar. Então agora eu quero colocar o nome de todas essas pessoas que pediram aqui, ó, tá aqui. Eu vou colocar aqui no sangue de Jesus. Nós vamos estar orando por vocês. Cada um de vocês que estão aí ouvindo, crendo e declarando, Senhor, entra na minha vida e faz também. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por este copo com água que você está apresentando, por essa peça de roupa, essa fotografia. Queria que a Amada também colocasse as suas mãos aqui. Fazer oração, Amada? Faça a oração. Ela vai amar, ela vai amando, ela vai orar por você, porque a unção de cura também está sobre a vida dela, de libertação de vícios. Então talvez você se encontre nessa situação. Então receba essa oração, nós vamos estar intercedendo por você, em nome do Senhor Jesus. Creia, irmãos, porque no dia que eu fui batizada sem as águas, o Senhor alcançou minha filha também, ela se transformou nas águas de Deus. Eu estava com hemorragia, eu preocupada porque era numa piscina. Eu falei pro Senhor, ó, antes de eu entrar na água, cessou o sangramento. Porque o nosso Deus, ele às vezes tem situações que é a longo prazo, mas tem situações que ele sabe que é de imediato. É verdade, ele age, é irmãos. verdade. Creia porque ele age. Eu quero fazer um apelo para vocês também. A minha vida foi alcançada através da vida da minha mãe, através de outras pessoas. Então vocês que estão em casa, quando for orar, lembre das pessoas dos hospitais, de moradores de rua, pessoas dos presídios. Vocês que possam estar sendo patrocinador, patrocina. Tenha uma amiga, tem um trabalho lindo, maravilhoso. Que o Senhor venha dar condições para cada um estar contribuindo, ajudando. Porque aqui eu falei no dia que eu vim ministrar aqui, eu vejo que não está matando a fome só da carne. É verdade. É pessoas que tem ali, que Deus, às vezes, aquela comida que está dando ali, que já orou e abençoou, Deus vai mudar a história daquela pessoa. É verdade. Porque eu já passei por uma pessoa. Eu falo que eu já sou rica, moça. Porque eu tenho 2 casas, eu tenho um carro para andar, eu tenho a minha bis, meu esposo tem a TV. Ainda brinco com as meninas que eu já passei e falo, meu dia eu tenho cartão de crédito. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, ele é fiel, irmãos. Glória Em todas as circunstâncias da nossa vida. Pode ser um câncer, pode ser um HIV, pode ser um marido que foi embora, pode ser um vício no crack. Eu tenho um irmão lá que frequenta com a gente, que ele foi viciado há 15 anos, o Senhor restituiu a vida dele. Hoje ele é empresário, com a glória de Deus. E é uma bênção de pessoa, usado por Deus. Então vamos orar. Creia, mas não adianta somente eu e a apóstola orar, você tem que crer. Você tem que movimentar a sua fé para que o Senhor venha e haja e através da tua vida venha alcançar outras vidas também. Amém? Senhor Deus Pai amado e querido,
querido. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por nossas falhas. Senhor, te louvamos e te agradecemos por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, falando da Tua palavra, do Teu amor, Pai amado, do Seu cuidado com cada uma de nós. Nós que estamos aqui, nós sabemos o que o Senhor fez em nossas vidas. Papai, todos os nomes que estão emergindo aqui, Senhor, simbolizando o sangue do Cordeiro, cada copo de água que foi colocado nas suas casas, Senhor, cada nome que está aí, ligado em pensamento, Senhor, Papai, Tu és o Deus que alcança, Senhor, tem pessoas que estão nos ouvindo agora que precisam de uma resposta para hoje, Senhor, e Tu és o Deus que chega na hora certa, Papai, se essa cura for a resposta hoje que essa pessoa está precisando, Santore sobere cantareza, rabachore cantareza, suricanta, rabachore cantareza, alcança, Pai. Papai, libera a Tua unção de cura, Pai. Não importa se é uma enfermidade simples, ou se é um câncer, ou se é um HIV, Senhor. Se é uma pessoa que está com problemas, Senhor, psicológicos, uma esquizofrenia, Senhor. Tu és o Deus que chega, Tu és o Deus que muda a história. Papai santo e querido, não importa se é uma situação financeira. Papai, às vezes para nós é algo muito distante, mas às vezes tem mãe chorando neste momento que não tem alimento para dar para os filhos. Senhor, tem pais e mães desempregados. Papai, mas assim como o Senhor abriu as portas para mim, assim como o Senhor sempre cuidou de mim e da minha família, eu te peço neste momento, Senhor, chega na vida daqueles que estão necessitando. Papai, prepara o alimento, prepara o dinheiro para pagar essa conta, Senhor, pagar o aluguel. Papai, Tu és o Deus que muda a história. Espírito Santo, venha ministrar no coração dessas pessoas que estão nos vendo neste momento, Senhor. Papai, enquanto estiver no ar, Pai, esse vídeo, Senhor, que venha ser compartilhado, e aonde chegar, que não chega somente o testemunho, mas que a Tua presença venha chegar, Pai Santo e querido, pois Tu és o Deus, Senhor, que continua trabalhando. Espírito Santo, Tu és o que é direcionado pelo nosso Jesus, que chega para aqueles que necessitam neste momento, Papai querido. Eu te peço, Espírito Santo, assim como o Senhor tem me cuidado, como o Senhor tem me consolado, tem me ajudado, Senhor, tem me levantado na Tua palavra, na Tua obra, venha abrir o discernimento daqueles que ainda lêem a Tua palavra e não conseguem ter entendimento, aqueles que foram escolhidos por Ti, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito, derrama uma unção dobrada, Senhor, Papai, que eles venham ter entendimento, assim como o Senhor falava com Teus profetas antigamente, que o entendimento nós temos que estudar, mas o melhor entendimento vem dos céus, Papai. Que o Senhor venha abrir o entendimento, venha tirar toda a barreira espiritual, toda a cegueira espiritual, Senhor, toda a surdez espiritual, Pai amado e querido. Alcança, Senhor, cada empresário, Pai, que tem patrocinado essa obra. Senhor, venha preparar clientes, cada salão, cada pessoa, Pai amado e querido. Senhor, nós não vivemos, Pai, nós não vivemos a situação do mundo, nós não vivemos governo, nós vivemos debaixo da Tua palavra, nós dependemos do governo do trono dos céus. Papai, venha prosperar 100.000 vezes mais na vida daqueles que têm estendido a mão por esta obra, Pai, e todas as obras, Senhor, todos os ministérios. Papai, alcança cada missionário, Senhor, cada evangelista, cada pregador da palavra, cada apóstolo, Senhor. Senhor, cada pastor, Pai amado e querido. Senhor, venha alcançar, venha segurar na mão dos Teus filhos, Senhor. Papai, venha mandar trabalhadores, pois a seara é grande, Senhor, mas os ceifeiros são poucos. Nós temos a igreja se acovardando, Senhor, e nós somos chamados para atacar o inferno, nós somos chamados para avançar no Teu reino, Senhor. Papai, nós somos chamados para fazer a Tua obra, Senhor. Então, Papai, eu te peço, dê um espírito de ousadia, dê um espírito de coragem, Senhor, para cada um que está nos vendo, Senhor, e Teu nome venha ser glorificado, e cada um que for alcançado, Senhor, que tenha a coragem, Pai, de testemunhar, para que outros venham ver também e ter a coragem
coragem, Senhor, de fazer a tua obra, Senhor. Pois é o Senhor quem nos chama, e é o Senhor quem nos capacita, Pai. E eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, pois eu creio, Pai. Cada pedido, cada nome, cada copo com água, Senhor, já foi alcançado pelo teu Espírito Santo, Pai. E nós cremos que aquele que beber a água receberá cura, receberá milagres, situações da justiça que está parada. Eu creio que o Senhor é o Deus que vai lá e vai pôr em cima e vai fazer assinar aqueles papéis, Senhor. E o teu nome vai ser glorificado para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Que a leão venha rugir sobre a tua casa neste momento. E que você venha receber essa palavra no teu coração e essa oração. Seja bendito aonde quer que você entrar. Vamos beber da água agora em nome do Senhor Jesus. Oh, perdão, meu amor. É bênção. É bênção, é bênção, é bênção. Beba da água. Glória a Deus. Obrigada. Mais uma vez. Que Deus te abençoe tremendamente. Que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida. E que você receba os respostas de guerra hoje. Em nome de Jesus, eu te amo. Deus abençoe. Hoje eu vim com presente, olha. Ai, que linda! Essa semana é maravilhosa. Eu venho ministrar Glória a Deus! E olha, eu falei pra Deus essa semana, eu falei pra pastora, né? Pessoal, eu preciso comprar uma moleca pra poder ir pra igreja. Glória a Deus! Não podendo gastar agora. Olha que eu saio e me dá uma moleca de presente. Olha Ai, que Deus é lindo. lindo! Olha que coisa mais Que linda. linda! Olha, Perfeita. preciosa. Glória a Deus! Receba também o seu presente de Deus aí. Falei pensamento. Shalom, Adonai, para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom.